Então, meus amigos, é com alegria que se renova sempre quando Saulo vem. Saulo Monteiro, nosso amigo, que vem nos acompanhar, nos auxiliar nessa tarefa. Então, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Obrigado. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras, como sempre, sejam de profunda gratidão a Deus, que a todos nós tenha oportunizado nesta encarnação a bênção da doutrina espírita, que nos serve, por um lado, para o melhor entendimento das leis de Deus, para a renovação das nossas ideias, para que alguns véus que fomos colocando, que nos foram colocados ao longo do tempo, possam cair. Mas doutrina essa que tem servido, e é assim que tem que ser, sobretudo para a nossa recuperação moral. E essa recuperação, nós temos visto, se dá inicialmente pela bênção, pela qual também devemos sempre agradecer, de uma casa espírita séria, organizada, como essa e tantas outras, que nos oferecem mais uma vez, como hoje, a oportunidade de refletir o Espiritismo, mas principalmente, é assim que tem que ser, a possibilidade de aplicarmos a doutrina espírita, de trabalharmos por nós mesmos, mas também pelos nossos irmãos que buscam a casa, que buscam as obras assistenciais, por exemplo. Nós estamos em dezembro e me parece muito natural que nos temas livres ao longo desse mês nós reflitamos de maneira um pouco mais concentrada na personalidade do Senhor Jesus e, como naturalmente ele preferiria, nos seus ensinamentos, naquilo que ele nos deixou, ele nos legou em termos de renovação. Renovação de ideias, renovação dos nossos entendimentos acerca da lei, como dizíamos, mas renovação que para o Espiritismo precisa ser, sobretudo, do comportamento. Outro dia, um colega de trabalho profissional, de uma outra denominação cristã, nos perguntava qual era o sentido do Natal para a doutrina espírita. E foi uma conversa muito interessante, muito produtiva, porque são visões bastante diferentes, e nós tentamos deixar claro a ideia de que, na verdade, o Natal, ele é uma sensibilização a mais para os nossos corações na busca da melhoria íntima, da transformação moral. O Natal, nós conversávamos e concordávamos, apesar das diferenças de entendimento religioso, o Natal ele não é simplesmente uma marcação de uma convenção, de um calendário, onde nós vamos então comemorar uma data religiosa e relembrar então um marco do cristianismo. É muito mais do que isso. Nós estamos entendendo, por exemplo, com o Natal, elementos, virtudes, como a fraternidade, como a humildade, como a solidariedade, elementos esses que na nossa sociedade, muitas vezes, ao longo do resto do ano, são esquecidos por uma grande maioria. Então, para o Espiritismo, o Natal, ele é mais uma oportunidade de tantas que temos na vida, no ano, nas reflexões espíritas, no trabalho espírita principalmente, de entendermos também o sentido da vida. Nós gostaríamos de trabalhar de maneira mais particular, baseado, sobretudo, em Emmanuel, quando no livro Bênção da Paz, ele comenta um versículo de João, que é muito recorrente, inclusive, nos comentários e nos tribunais teológicos, digamos assim, em que João, logo no seu capítulo 3, versículo 16, ele fala mais ou menos assim: E Deus amou tanto o mundo, que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, pudesse se salvar e reconhecer a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce pudesse se salvar e reconhecer a vida eterna. Há uma série de palavras aí nesse versículo que foram apropriadas
por algumas interpretações bíblicas mais convencionais, mais ortodoxas, que inclusive serviram para construir algumas liturgias, como por exemplo a liturgia católica. Mas nós agora, com a doutrina espírita, temos um pouco mais de possibilidades de compreender o versículo. O que Jesus quer dizer? O que na anotação de João, do entendimento daquilo que Jesus nos ofereceu, o que ele está interpretando como o Filho unigênito? É claro que a natureza do Senhor Jesus não difere da nossa, enquanto espírito imortal. É claro que ele foi criado, assim como todos nós, numa condição de simplicidade absoluta, de ignorância total, e veio se construindo enquanto uma criatura virtuosa. Isso não foi da noite para o dia. Ao contrário do que muitos de nós acreditamos e até divulgamos durante muitos séculos, Jesus não é Deus. Não é a pessoa de Deus encarnada num corpo de homem. Jesus é um ser como qualquer outro, que muito mais velho naturalmente do que nós, e um tanto mais competente também, conseguiu conquistar determinadas virtudes que nós conquistaremos um dia. Por mais difícil que seja hoje imaginar, e pior ainda, compreender isto, o Senhor Jesus, ele se construiu. E essa construção teve um marco inicial idêntico ao seu, idêntico ao meu. Isso, quando entendido com a doutrina espírita, e diversas leituras vão nos dar essa base, o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, é um deles. Também, quando Emmanuel vem fazendo uma genealogia da Terra e apresentando a história do planeta a serviço do Espírito Imortal, que somos nós, em A Caminho da Luz, essas obras e outras mais vão decodificando para todos nós o entendimento de que não há privilégios na lei, de que não há exceções na lei. E por isso todos nós temos o mesmo ponto de partida. Velocidades diferentes para a conquista do ponto de chegada, que também é o mesmo para todos nós. Porque o tal do alcance da vida eterna, como diz a passagem, a felicidade suprema, a salvação, nós hoje, enquanto espíritas, chamamos a perfeição espiritual, a perfeição moral, de que trata Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, tudo isso é alcançável. E um processo de construção. Nós é que, utilitaristas demais, muitas vezes materialistas, mesmo enquanto espíritas, estamos concentrados demais na vida do corpo e não conseguimos enxergar o que nós mesmos somos, espíritos. E por não nos enxergarmos como somos, às vezes até cometemos alguns equívocos e dizemos assim, mas eu sou desse jeito, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, quantas vezes mais, repetimos, e vamos morrer assim. Esse entendimento é um entendimento limitado, ainda hoje, da ciência psicológica, por exemplo, em que o ser humano é uma construção exclusiva do seu processo educacional. Através da medicina, a influência genética nós percebemos. Só que para além disso, ou anteriormente a isso, nós somos um espírito, que trazemos uma série de experiências do passado e que vão transbordando de nós em nosso dia a dia. Então isso aí que nos incomoda tanto, já incomodou um dia ao Senhor Jesus, que em outras paragens, em outros tempos, fez também a sua reforma íntima. Não é possível compreender em espiritismo exceção. E às vezes, mesmo nós espíritas, querendo reinventar a roda, trabalhamos algumas ideias e arriscamos algumas teorias absolutamente falsas, como já ouvimos muito, em que Jesus seria, por exemplo, um espírito que nunca falhou. Alguém que caminhou em linha reta desde a sua criação até a angelitude que lhe caracteriza hoje. O Livro dos Espíritos não deixa espaço para esse entendimento, porque todos nós passamos pelo que os Espíritos chamam de fieira da ignorância. E na ignorância nós só aprendemos de um jeito, por erro, acerto. Erro, acerto. O que Jesus ou qualquer um outro pode evitar é o mal. É descambar para a crueldade, para a criminalidade,
para a injustiça, para o sentimento de superioridade em relação ao outro. É possível. Não é o nosso caso, não tem sido o nosso caso, mas é possível que alguém caminhe nesse sentido um pouco mais de acordo com a lei de Deus do início ao fim. Mas todo mundo erra, porque está planejado por Deus, que através da tentativa e erro, nós adquirimos experiência. E então, a Terra, como ela é hoje, desde há 2000 anos, caracterizada por essa circunstância de dor que nós vivemos, pelas provas mais difíceis de suportar, pela ingratidão, pelo crime, dentro deste cenário, o Senhor Jesus é diferente. Essa seria a expressão de João. Unigênito no sentido de que esta natureza de superioridade espiritual, ela é inédita no planeta. Ele se construiu em outros tempos e em outros locais deste universo habitado em todos os pontos. Mas hoje, para o planeta Terra, ele se parece com alguma coisa que nós costumamos classificar de milagre, de exceção, de angelitude, porque nos enxergamos muito diferentes ainda. E é verdade, estamos ainda aquém da capacidade moral do Senhor Jesus. Mas que fique claro que isso não significa uma distância na origem, no processo. Todos nós aqui chegaremos à qualidade de um Cristo um dia. Em outros orbes, talvez organizando outras empresas espirituais, como a do Senhor nesta galáxia, mas nós chegaremos a esta condição. E aí João continua com a sua reflexão, nos dizendo que esse filho especial, que esse filho diferente para esta circunstância, ele veio com um objetivo específico: salvar a terra. Mas fica muito claro na passagem de João que não é para todos ou para qualquer um esta salvação. É para aquele que crê. Ele amou tanto o mundo que mandou o seu Filho unigênito para que aquele que cresce alcançasse a salvação. E o que é crer no Senhor Jesus? Quando nós vamos, e Emmanuel explora isso, a origem da palavra, lá no século I, judaico, nós vamos perceber que o crer não é exatamente, não é somente no sentido do acreditar no nosso dia a dia. Porque todos nós aqui estamos honestamente na casa de Eurípides Barçanufo nesta segunda-feira. Nenhum de nós vem aqui mais para barganhar com Deus. Nenhum de nós acreditamos, pelo menos não mais, de que pelo simples fato de ocuparmos uma cadeira como esta, estamos reservando um lugar nos céus. Ou de que somos privilegiados por sermos cristãos, espíritas, médiuns. Lá no Leão Denis tem um pessoal assim, viu, Bordalo? Aqui no Eurípides não tem, né? Eu estou sabendo que aqui é um outro nível. Porque às vezes a gente acredita que por saber um pouco mais, nós temos uma condição espiritual diferente. Há um livro espírita, e nós temos repetido muito isso por acreditarmos que é um momento efetivamente do movimento espírita, de equívoco nesse sentido. Há um livro espírita que só foi escrito para provar o contrário desse raciocínio. Se não houvesse essa pretensão por uma superioridade espiritual por parte do religioso e também do espírita, Frederico Figner não teria escrito Voltei. Ele assina Irmão Jacó num livro de uma narrativa fortíssima. Aquele livro me parece muito mais agressivo do que as descrições de Dona Ivone Pereira, por exemplo, em Memórias do Suicida. Porque, a princípio, aquela não é mais a nossa realidade. Já estamos fazendo por onde para que a nossa sintonia espiritual não seja mais a de uma localidade como aquela que o nosso pensamento cria. Mas alguém que se sentiu melhor do que o outro, por conhecer um pouco mais da lei de Deus, isso todos nós temos um pouquinho no nosso coração. E ele vem dizer,
do alto da sua experiência, porque aquele homem, Frederico Figner, um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, foi fundador de mais de 30 centros espíritas. Manteve com recursos próprios mais de 50 obras assistenciais. Trabalhou 2, 3 vezes por semana em sessões mediúnicas em que a vida no mundo espiritual se lhe adiantava. E ele chega no mundo espiritual e se diz ensombreado. Primeira questão. E despreparado para viver naquele lugar. Ele se dizia relativamente fora do contexto. Ele não sabia se comportar no mundo dos espíritos. Ele não sabia ser espírito. E ele descreve ao longo do livro que isso estava baseado na crença, mesmo que inconsciente, de que pelo fato de ser espírito e fazer aquilo tudo, no seu julgamento humano, aquilo tudo, ele teria, quem sabe, uma circunstância espiritual mais favorável. Não é desse crer que João fala. Aquele que crê no Senhor Jesus e por isso alcança a salvação, é aquele que aplica os ensinamentos do Mestre na vida prática. Por isso insistimos no ponto de que o mais importante que fazemos aqui não é estudar o Espiritismo, mas senti-lo. Senti-lo como algo possível de se realizar na nossa vida, nas mais diversas circunstâncias e cenários. O Evangelho segundo o Espiritismo diz isso, e é Paulo que nos ensina. Às vezes, numa relação de inimizade qualquer, nós julgamos, e com acerto, que do ponto de vista material, foi o outro que começou. Sabe aquela briga de irmãos? Sempre foi o irmão que começou, nunca foi a gente. E Paulo fala, cuidado, porque às vezes em pensamento, foste vós aquele que atirou a primeira pedra. Aquele que, na verdade, lançou na psicosfera um clima de animosidade. Às vezes com a simples resistência a alguém. Sabe aquela criatura no ambiente profissional, familiar, às vezes até na casa espírita, com a qual eu não simpatizo de imediato? Eu tenho duas opções. Ou eu vou trabalhando isso dentro de mim, com tudo que eu sei de espiritismo, e me aproximo da pessoa para quebrar aquele gelo, ou então eu crio uma oposição e polariza. O que é muito mais fácil, infinitamente mais automático dentro de nós, porque estamos no mundo de expiações e provas, muito mais perto da selvageria do que da angelitude. Disputar territórios, disputar comida, disputar a fêmea ou o macho, isso está muito próximo das nossas experiências, ainda mais grotescas junto à matéria densa. Então é muito mais fácil polarizar, resistir à presença daquela pessoa, do que tentar ser aquele que fomenta uma amizade. E quando nós somos, segundo Paulo, aquele que resiste em pensamento, aquele que mantém a dessintonia percebida, nós fomos o que começou o processo que às vezes pode durar uma vida. Tem um sentimentozinho que todos nós também em algum nível já experimentamos, que traduz bem isso que estamos falando. A mágoa. Não conseguir esquecer aquilo que o outro fez de mal para mim. Não cremos no Espiritismo, segundo a avaliação de João, quando nós entendemos o que é perdão, quando nós concordamos com a ideia de que aquele que perdoa é mais feliz, e o que mais tem é romance seguro, porque mais do que romance seguro, nós temos hoje os livros que se dizem espíritas e não são. Mas o que mais se tem são romances seguros, que nos mostram pela pena, por exemplo, de Chico com Emmanuel, que aquele que perdoa, que aquele que treina a humildade, no fim do processo é mais feliz. Mas quando nós entendemos isso, concordamos com isso e até nos emocionamos,
Quem consegue ler há 2000 anos, Paulo e Estevão, e todos os outros que vocês puderem lembrar, sem se emocionar. Essa emoção é o convencimento de que o Senhor Jesus é o caminho. Nós estamos convencidos disto. Mas Emmanuel faz uma distinção genial, que sem ele eu nunca teria percebido a diferença. Eu não sei vocês. Ele fala que o convencido não é ainda o convertido. Porque aquele que se convence do Espiritismo vem à casa espírita toda segunda-feira. Aquele que se convence do Espiritismo trabalha lá na Dona Meca. Aquele que se convence do Espiritismo se inscreve no trabalho das quentinhas, evangeliza, é capaz de tirar o casaco e entregar para alguém na rua. Mas aquele que se converte ao Espiritismo esquece o que a esposa falou. Não lembra mais daquela ingratidão absurda que o filho empreendeu contra nós. Não se ofende com uma palavra mal pensada do esposo, ou do chefe, ou do subordinado. Aí está a diferença com a qual o Natal deseja refletir conosco. Se nós estamos avançando em algo para o processo de conversão, no qual a prática espírita toma conta da nossa vida. É claro que isso que estamos falando também não é milagre. E não acontece de uma hora para outra. E não vai acontecer nessa encarnação, de maneira completa. Mas nós também não podemos nos esconder na hipocrisia de que isso não é possível para nós. Com todo respeito àqueles que pensam diferente e que até tiveram oportunidade já de divulgar o seu pensamento de maneira diferente, é uma interpretação, é uma livre opinião, mas lendo o livro Paulo e Estevão, um pouco mais do que os Atos dos Apóstolos, um pouco mais do que as cartas de Paulo, em que uma série de alegorias escondem a circunstância da vida do apóstolo, fica muito claro o tamanho da conversão daquele homem. E não me venham dizer que já tinha uma série de características psicológicas naquele homem do Sinédrio que justifica o que Paulo de Tarso foi. Por mais disciplina que ele tivesse, e é fato, por mais firmeza de caráter que ele demonstrasse, por mais obediência que ele tivesse construído já, naquela linha de serviços para Deus, aquele homem era um assassino. Um homem capaz de, por orgulho, abandonar o seu amor, o maior amor que já sentiu, por conta de uma ideologia diferente. São os nossos separatismos de até hoje. Sociais, de castas, religiosos, os mais diversos. Com tudo isso que lhe caracterizava, conhecer Jesus para ele foi crer verdadeiramente. Isso tem que ser possível para nós. E nessa medida que foi possível para Paulo. Porque se ele teve alguma condição diferente na sua vida, mais uma vez estaremos trabalhando com a ideia de privilégio. A estrada de Damasco para Saulo de Tarso já ocorreu para a maioria de nós. Porque foi ali na estrada de Damasco que ele se convenceu de que o tal carpinteiro era o Messias prometido pela lei velha. E nós não estamos aqui tentando nos convencer disso. Perambulamos por outros bancos religiosos, ou tentando entender o pensamento religioso sem o misticismo, através do caminho que a ciência muitas vezes acabou nos tornando mais céticos, mas chegamos na doutrina espírita hoje, e é senso comum para nós, de que se nós conseguirmos nos comportar como o Senhor Jesus, nós seremos mais felizes. De que se nós conseguirmos agir como um Paulo de Tarso, ganharemos o reino dos céus.
de que se nós conseguirmos a humildade de um Chico Xavier, seremos felizes para sempre. Nós acreditamos de verdade nisso. Não somos hipócritas. Não sob esse aspecto, pelo menos. Mas o nosso comportamento precisa acompanhar um pouquinho mais essa crença, que já é real, mas que é pela metade. Quer ver algo que hoje, em dezembro, em qualquer dezembro, mas esse que estamos vivendo, que é o único que existe, né? Os próximos ainda não fazem sentido, porque dependem do de hoje, e os anteriores passaram já, e não tem por que ficarmos lembrando. Mas o que mais ouvimos, e infelizmente, me desculpem mais uma vez, também na tribuna espírita, e ainda colocamos essa palavra na boca de Chico Xavier, é que nesse mês, o Senhor Jesus, pela ocasião do Natal, se aproxima mais do planeta Terra. E esse é um dos maiores equívocos, para não falar besteiras, doutrinárias que eu já ouvi. Porque pela revelação de Emmanuel, e antes disso, inclusive por Leon Denis, lá em Cristianismo e Espiritismo, o Senhor Jesus é o governador do planeta. Nem a lei humana, incipiente como é, num mundo de tantas dores e equívocos como o nosso, permite que um governador seja virtual. Ele tem que fixar residência no estado que administra. O prefeito tem que morar na cidade que ele vai gerir. Eu não estou dizendo com isso que Jesus mora no planeta Terra. Mas ele tem que estar presente. Qualquer outra ideia que tenhamos é uma contradição com tudo aquilo que ele veio nos prometer. Porque ele disse, quando estiveres pelo menos 2, eu estarei convosco. Isso não pode ser uma imagem bonita. Ele não pode estar falando da terceirização através de uma série de espíritos para que nós estejamos sempre acompanhados. Ele falou, eu estarei presente. Quando ele dizia do trabalho que daria a outro, ele nomeava, vos enviarei um consolador prometido, por exemplo. Quando ele diz, eu estarei convosco, é porque ele estará presente. Não estamos aqui também a fanatizar, dizendo que qualquer culto que façamos na nossa casa e chamemos Jesus, ele vem em pessoa nos atender, sempre. Mas o seu fluido, a sua energia, o seu pensamento, ele mantém o planeta Terra, porque ele é um co-criador, segundo André Luiz, um co-criador em plano maior do planeta Terra. Pelas descrições de Emmanuel, ele recebe uma bola de fogo e viabiliza a vida no planeta em que nós moramos. O que pode acontecer, e isso eu consigo conceber, é que no Natal, e só no Natal, apesar de todas as promoções de todos os shoppings, ainda assim, no Natal, nós estamos, enquanto sociedade, um pouco mais sensíveis a esse emblema que é o Evangelho. E por estarmos mais sensíveis, percebemos mais essa psicosfera espiritual que é constante. E que é mantida, que é catalisada pelo Senhor Jesus. Eu percebo melhor num determinado momento, e por isso, porque eu percebo melhor só naquele momento, eu digo que ele veio agora, porque antes ele não estava. Ainda coloco a culpa de tudo que acontece de janeiro a novembro em Jesus, que estava ausente do seu cargo. O crer, então, sendo um pouco mais do que o acreditar, mexe com a tal da renovação, com a tal da reforma íntima, para a qual nós precisamos exercitar. E aí nos parece que há um pulo do gato no entendimento espírita. Porque se nada disso vai acontecer de uma hora para outra, se esse é um processo que se constrói aos poucos, nós precisamos planejá-lo. Porque nem na vida material
É possível um sucesso qualquer sem planejamento. Raríssimos casos de exceção em que alguma coisa caiu no colo da criatura. Na grande maioria das vezes, nós precisamos de muito esforço para o atingimento de um objetivo qualquer, material. Por enquanto estamos falando dos objetivos materiais da vida. Se assim é com as coisas do mundo, quanto mais com a tal da perfeição moral. Como que eu faço para ser altruísta? E não é mais ou menos, não. É para conseguir pensar no outro antes de mim. É para conseguir enxergar a necessidade do outro antes da minha. Para lembrar, sem precisar fazer força, de que eu preciso de pouco para ser feliz. Nós precisamos planejar exercícios. E nós temos modelos para isso. Pensando do ponto de vista, que me parece mais fácil um pouco, apesar de ainda nos ser tão difícil, do ponto de vista material, usando o Chico para ficar na atmosfera da casa, há aquele caso que, se eu não me engano, está relatado por Ramiro Gama, dos paletóis. Tenho quase certeza que em Lindos Casos de Chico Xavier, lá consta também essa história. Uns amigos de São Paulo, visitando o Chico, tiveram a boa lembrança de lhe levar um presente, porque percebiam no Chico, ao mesmo tempo, uma personalidade pública, que ia se forjando cada vez mais, e ele não se vestia, segundo a avaliação daqueles amigos de São Paulo, adequadamente para os compromissos que ele precisava cumprir. Então fizeram um rateio e levaram de presente para o Chico 5 ternos. Chico ficou muito feliz com aquilo, ele concordou até que estava maltrapilho, segundo a característica lá que lhe impuseram, e ele falou, olha, eu vou aceitar de muito bom grado o presente, só que a matemática não está favorável. Vocês me permitam devolver 3 ternos. Eu fico com 2. Depois de alguns segundos em que aqueles homens enxergaram no Chico ingratidão, eles perguntaram, mas Chico, como pode? 5 ainda é pouco, porque você tem 7 dias de trabalho ininterruptos. Você precisa se vestir bem. Ele respondeu naquela simplicidade. Nesse caso, sem fazer força. Mas vamos chegar lá. Em exercícios que precisamos fazer força para chegarmos a essa condição aqui. Porque ele muito naturalmente falou, olha, aqui em Uberaba, ele morava já em Uberaba nessa época, é bem quente. Então não tem a menor possibilidade de um dia para o outro o terno não secar na corda. Eu preciso de 2, um no corpo e um no varal. A gente acha incrível, né? Mas olha se não faz sentido. Para que ele queria 5, se ele só tinha um corpo e o luxo, provavelmente acreditava ele, de um outro aguardando para o dia seguinte? É o entendimento do necessário. Ninguém aqui, muito menos com a vida que levamos num grande centro urbano, vai ter 2 camisas, 2 sapatos. Mas provavelmente, eu arriscaria dizer, que um cômodo só para calçados também não deve ser o tamanho do necessário. Quantas vezes nos esquecemos de uma peça de roupa? Às vezes, o corpo dá sinal de que nunca mais vai vestir aquilo. Mas eu tenho uma esperança de que nem no caixão alguém possa me vestir aquela roupa. E a gente vai se mantendo, isso inclusive é doença, né? Existem até programas de televisão de pessoas que acumulam as coisas. Qual é o nosso tamanho nisso? E o mais importante, qual é o exercício que eu preciso fazer? Porque não adianta, a gente vai estar fazendo o bem para o assistido, com certeza. De alguma forma, isso vai gerar amor recíproco. Quando eu monto, por exemplo, a cesta de Natal. Aqui tem isso, Bordal? Então posso usar o exemplo como se fosse lá em casa, né? Quando a gente monta a cesta de Natal para o assistido, ninguém duvida de que isso é um esforço.
para alguns até um esforço financeiro difícil de se fazer, no orçamento do fim do ano, mas isso não está exercitando o desapego. O exercício do desapego é ir ao meu guarda-roupa. E também não pode ser pegar aquela peça que eu nunca mais usei. É aquela que eu gosto. Ah, mas espera aí. Então tá. Adiamos mais um pouco a condição de um Chico Xavier, de um Paulo, de um Jesus. Mas não venha dizer que é impossível na Terra conquistar aquilo que esses homens conquistaram. Que eles devem ser diferentes, anjos caídos do céu. Não. Eles despertaram para coisas com as quais nós hoje nos defrontamos e dizemos isso. Ah, mas espera aí, né? Era o Chico. Quando nós falamos, espera aí, mas foi Jesus, nós estamos criando uma distância que não existe. Nós estamos abrindo as portas para que só no Natal, ou às vezes nem no Natal, ele consiga entrar. Tudo bem, é livre-arbítrio, só não coloca a culpa no Senhor Jesus. Então a nossa avaliação precisa ser efetivamente uma autoavaliação. Que exercícios eu posso fazer? Saindo um pouco do que é material, para complicar, Leon Denis fala, quando li pela primeira vez, confesso que voltei naquele parágrafo repetidas vezes, porque eu não estava querendo discordar de Leon Denis. Mas discordava, porque ele dizia assim no texto, lá na terceira parte do problema do ser do destino, quando ele fala das potências da alma. Ele dizia, são impossíveis exercícios para deixar de ser orgulhoso. É impossível deixar de ser egoísta. E aí depois de repetir várias vezes a leitura para ver se eu tinha entendido direito, percebemos que era só a sua retórica, né? E sensacionalmente ele ensina coisas que só os espíritos superiores, né, conseguem antever. E ele dizia assim, o que é factível ao homem é exercitar a humildade. É exercitar o altruísmo. E ele cita Allan Kardec, lá em A Gênese, os milagres das predições segundo o Espiritismo, quando nos ensina que o mal, ele é só a ausência do bem. Ou seja, o mal é um buraco não preenchido pelo bem ainda. Então o vício, ele em si, não tem existência real. Eu não consigo deixar de ser orgulhoso. Eu posso fazer exercícios de humildade para completar com essa humildade que eu estou angariando aos poucos, o buraco do orgulho que tem em mim. Parece só uma questão de ordem das coisas, mas é revelador para o nosso dia a dia. Porque ninguém chega do nosso lado e fala assim, agora você vai deixar de ser orgulhoso. Mas tem um monte de gente que nos proporciona diariamente exercícios de humildade para ficar na vida conjugal, quando o outro não tem razão. O que acontece sempre, né? Porque sou sempre eu que tenho a razão. Quando nós julgamos que o outro não tem razão. E vamos dizer que naquela oportunidade, declaradamente, ele não tem a razão. É muito difícil deixar que ele saia daquela circunstância acreditando ter razão. E porque ele está falando uma coisa que é uma inverdade, que é uma calúnia, que é uma difamação, eu tenho que responder. Por que eu tenho que responder? Porque eu não quero fazer exercício de humildade. Porque eu gosto do meu buraquinho de estimação, que é o orgulho. Exercício de humildade. Calar a boca. É tão fácil que é só não fazer nada. Mas a gente quer fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho que ter razão. Como pode? Ele vai sair por aí dizendo que eu fiz, o que eu fui, sem eu ter feito nem sido nada. Imagina se o Senhor Jesus fosse se importar aqui nessa terra com o que estavam dizendo dele. Um dia, diante do juiz máximo, ele foi questionado, você se diz rei? Ele falou, olha, você que está dizendo. Ele não se defendeu. Não negou e nem apoiou. Deixou o outro ficar pensando o que ele queria pensar, que ele era rei.
dos judeus. E foi a cruz. Só porque entenderam errado o que ele disse. É esse o modelo que você segue, que eu sigo, uma vez aqui dentro. Ou a gente segue esse modelo, ou a gente não segue esse modelo. E o Gilberto nem vai proibir de entrar quem não segue o modelo. Até porque vai fechar a casa, né? A gente não está em condições de completar esse processo. Tá ficando triste não, né? Os espíritos ficam. A gente não está em condições de completar esse processo. Não é isso. Não se trata disso. Mas a gente está na melhor oportunidade reencarnatória. Eu me sinto ameaçado quando eu falo isso. Na melhor oportunidade reencarnatória para começar esse processo. Allan Kardec a todos nós classifica de trabalhadores da última hora. E durante um tempo, eu lia isso e não entendia. Não sei se já entendi, né? Sempre tem alguma coisa a mais para a gente enxergar. Mas um dia, de repente, no culto no lar, a minha esposa comentando um texto desse capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, eu pensei, meu Deus, é a última hora. E aí fiquei fazendo conta, né? Tentando achar uma outra hora depois da última. Só que não tem, é a última. Eu fiquei meio desesperado. É a última hora para quê? Às vezes a gente acha, enganadamente, até força um puritanismo, de que é a última hora para ser Jesus. É a última hora para conseguir viver com 2 paletóis. É a última hora para ser simples como um Gandhi. Não. É a última hora para o despertamento, para a tal da conversão, que é um pouco mais do que convencimento. E nós estamos na melhor oportunidade. Vocês já fizeram a conta? Para perceber o que nós, espíritas, representamos na população do globo? Nós somos 4% dos religiosos no Brasil. Estatisticamente, a gente não existe. É desprezível o movimento espírita. Alguma coisa tem que explicar o fato de nós sabermos disso e bilhões de pessoas não saberem. Já estamos percebendo que não é o fato de sermos melhores do que eles. Matamos do mesmo jeito, fraudamos do mesmo jeito, somos corruptos, tudo igualzinho. Às vezes até pior do que em países materialistas. Não é uma distinção moral, não. Possivelmente, e aí vamos só arriscar, é porque nós precisamos disso mais do que todos eles. Contrariando também uma tendência nossa. Hoje ninguém vai fazer isso, porque eu vou falar agora. Mas quantas vezes a gente chega em casa, e a gente sempre repete isso, né? Porque é muito comum. Quantas vezes já fizemos isso? A gente chega em casa e fala assim, olha, eu fui lá no Eurípides hoje, e tinha um rapaz falando, você precisava ter ouvido. Era para você a palestra de hoje. A gente contraria todas as leis cósmicas quando a gente fala isso. Porque por um acaso, que não existe, quem veio aqui hoje fomos nós. E não ele ou ela. Aquela pessoa que tinha que estar ouvindo isso, não foi escolhida para estar ouvindo isso hoje. Talvez, olha como isso é um exercício de humildade, talvez, porque você e eu, sobretudo eu que estou falando aqui, sejamos piores do que ele e ela. Não tem muito mais saída do que isso, não. Porque o conhecimento da reencarnação, 4 bilhões dos 7 dos seres humanos da Terra, têm pleno conhecimento. Acreditam fielmente. Quantos povos, inclusive, emprestam para em outras reencarnações tomar de volta? Tem certeza disso. Não é o conhecer
os pilares básicos do Espiritismo que nos diferenciará, mas sim o praticá-los, aplicá-los ao nosso dia a dia, que é como termina lá o trecho de João, porque ele fala assim, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é esse não perecer? Já que nenhum de nós perecerá, porque somos espíritos e não corpos. É 3,59. O que é esse perecer, se sabemos que somos imortais? É perecer diante, diz Emmanuel, lá no Bênção da Paz, diante da tentação. Quantas vezes, meus irmãos, no dia a dia, hoje, se a gente parasse agora para um exercício, do tipo do que Santo Agostinho nos ensinou, de avaliar o nosso dia, quantas vezes avaliaríamos que hoje nós perecemos? Diante de uma tentação qualquer, de uma palavra que poderia ter sido calada, de um olhar que não precisava ter sido lançado, de um sentimento que cultivei dentro de mim, mas que dava para ter refreado. Isso é perecer. Olha que coincidência. Nós temos perecido um pouquinho a cada dia, porque não cremos. Mas espera aí, eu tenho certeza do Espiritismo. Frederico Figner também tinha. Também tem. Nós precisamos nos diferenciar justamente por sermos aqueles que fazem, em primeira instância, o exercício da humildade, o exercício do altruísmo, aquele um pouco mais. Nós não somos o gentio do Evangelho. Nós não somos os fariseus da Boa Nova. Nós não somos mais, graças a Deus e ao nosso esforço, aqueles que perseguem e crucificam Jesus. Não somos mais. Se já fomos um dia também não importa, porque isso não existe mais. Mas o que hoje nós estamos precisa ser trabalhado de acordo com o que queremos ser, porque ainda estamos distantes daquilo que queremos ser. É uma prece que precisamos fazer diariamente. Senhor, me ajuda para que eu tenha forças diante da tentação e seja aquilo que eu quero ser e não o que eu ainda sou. Porque o nosso automático é ser o que a gente sempre foi. Enquanto que o nosso desejo é ser um pouco diferente. E é essa luta diária que Paulo, inclusive, trabalha dentro de si. E olha que essa carta de Paulo, ele escreve quando está preso em Roma, ou seja, no final da sua carreira apostólica. E ele escreve, na verdade, um desabafo que provavelmente ele orou a Deus um dia. Senhor, por que aquilo que eu quero, eu não faço? E aquilo que eu não quero mais, isso eu ainda faço. Todo mundo é assim. Dá até um alívio saber que Paulo ainda era assim. Mas isso não pode ser para naturalizar a nossa maldade, para naturalizar o que ainda há de ilícito dentro de nós. É uma reflexão. O que eu preciso fazer em exercícios diários para aquilo que eu desejo ser já possa vir à tona? Um termômetro para isso, uma receita absolutamente infalível, é a vigilância e a oração do Senhor Jesus. Tem que estar vigilante. Vigilante mesmo. Leon Denis trabalha isso no mesmo livro, O Problema do Ser e do Destino, dizendo que essa vigilância começa com um exercício policial. Vamos entender a imagem de Leon Denis? O que é o policial no bom cumprimento da sua função? Ele responde por aquela redondeza. O que acontecer naquele trecho, naquele perímetro, é da sua responsabilidade também, porque ele tomava conta daquele espaço ali. Será que nós estamos, como o policial, no bom cumprimento da sua função, tomando conta do espaço do nosso coração? Ou o mundo coloca coisas aqui dentro e eu nem percebo. Quando eu me vejo, eu estou no shopping em dezembro.
fazendo uma lista de presentes. Nenhum problema em trocarmos presentes no Natal, em família. Nenhum problema em termos uma mesa no dia 25 de dezembro e confraternizarmos com a família. O grande problema está em esquecermos a natureza do Natal. Assim como temos esquecido da nossa natureza. Meus irmãos, com todo respeito, é impossível. Ou se serve a Deus ou a Mamon. Ou a gente está muito preocupado com o que vai acontecer na ceia, o que o outro vai gostar, o que vai deixar de gostar, o que um vai trazer, o que o outro vai pedir, em qual é o presente que ele gostaria de ter, e se vai agradar ou se não vai agradar. Não dá para pensar nisso tudo, que ocupa muito do nosso tempo material, e ao mesmo tempo se lembrar da presença do Senhor Jesus no planeta o ano inteiro. E quantas vezes acontece a noite de Natal e nós não lembramos, naquelas horas, do Senhor Jesus. Não paramos para fazer a outra parte do exercício, que é a oração. Porque só vai lembrar da oração quem está vigilante. O que é o contrário, ou o antônimo da vigilância? É a distração. E o mundo é absolutamente competente em nos distrair. Inclusive oficialmente. Vamos lá para você se distrair um pouco. É um perigo. Nós temos todo o direito do entretenimento, da diversão, mas distraído é a posição daquele que saiu do foco. É a posição daquele que se contaminou por aquilo que está acontecendo do lado de fora. Emmanuel é perspicaz e pontual. Ele diz, o mundo é o mundo, eu sou eu. Olha que fantástico. Não é porque está acontecendo lá fora que vai acontecer aqui dentro. Lá em casa nós estamos comprando uma briga, porque é o primeiro ano do meu filho, de 3 anos e meio, na escola. Acho que dá tempo de contar. E dá 9h30. E, naturalmente, que há, nessa época do ano, todo um movimento em torno da cartinha do Papai Noel. E nós resolvemos, minha esposa e eu, que ele não acreditaria desta forma neste Natal. Não há nenhum problema, ele tem lá o boneco do Papai Noel, que a escola manda para casa, tem que levar o velhinho para todos os lugares, tirar foto, ok. Mas ele não vai ficar com essa ideia fixa, com todo respeito. Todas as crianças ficam, e se esquecer aos poucos, na sua memória espiritual, do sentido efetivo do Natal. Radicalmente, o que eu disse para ele, com 3 anos e meio, meu filho, Papai Noel não existe. Sem nenhum problema, estou tranquilo com o que fiz. Só que na escola foi uma confusão, né? Aí a tia nos chamou, a diretora da escola. Olha, vocês disseram para o Henrique que Papai Noel não existe? Eu falei, sim, por quê? Existe? Será que eu estou... Porque se existir, a senhora me diz. Talvez nós estejamos errados, né? Não, porque ele está falando isso para todas as crianças. E está dizendo que quem dá presente são o pai e a mãe. Falei, mas não é. Em alguma dessas residências tem chaminé e ele chega de verdade. Porque, de repente, né, pode ser. Olha que coisa. A gente convenciona algo e eu tentar, na minha residência, com o livre-arbítrio que me aprouver, ensinar o que eu quiser para o meu filho, passa a estar errado. E eu sou socialmente cobrado de estar fazendo o que eu acho que é o certo. Posso estar redondamente enganado. A pedagoga até falou, mas e a fantasia? Eu falei, olha, tem vários bonecos lá em casa para ele fantasiar. Até com Homem-Aranha eu vou deixar, mas o Papai Noel não. Porque se a fantasia é muito importante, só a fantasia dá nisso que a gente hoje redundou enquanto sociedade. Parece, né, que tudo vai dar certo e cair dos céus. Se eu fizer um esforço para dar o presente que ele quer, ele tem que saber que fui eu que fiz o esforço. E quantas aulas eu dei a mais para comprar aquele presente? Se ele não sabe disso, talvez,
Só talvez, não estou dizendo que isso vai acontecer necessariamente, mas talvez ele seja mais um adolescente que julgue que quando quiser vai aparecer, assim, pela mágica do Papai Noel. Então, são cuidados pequenos, mas que estão com muita clareza colocados para nós no Evangelho. Ou eu sirvo a um Senhor, ou eu sirvo ao outro. Ou eu compartilho de uma ideia e encaro efetivamente todas as consequências daquela ideia, ou então eu abro mão e pereço, como está escrito aqui. Nós temos muitos motivos fincados na sociedade para que pereçamos diariamente. E nós precisamos estar vigilantes a eles. Às vezes o telefone toca e é alguém falando mal de alguém. E como que eu faço? Porque a educação não me permite desligar o telefone. Eu vou ficar ali, no mínimo, ouvindo. Mas quantas vezes, ao ouvir 2 minutos, 3, e concordar com tudo aquilo, a gente passa a emitir opinião? Às vezes o outro quer só falar aquilo tudo e descarregar no seu ouvido. E na posição de cristãos e espíritas, nós sempre saberemos trazer a parte boa daquela criatura. Temos que saber. Há uma passagem belíssima do Evangelho, em que eles estão descendo pela estrada, Jesus e os apóstolos e mais alguns seguidores, eles se deparam com um cachorro. Todos devem ter ouvido já, né? Morto na estrada. E aquele cachorro, há muitos dias ali provavelmente, se decompunha e cheirava mal. E todos comentavam aquilo, ou pelo menos se distanciavam, atravessando para o outro lado da estrada. E Jesus, ao passar por aquele cachorro, como em todas as outras circunstâncias, ele foi diferente. E é isso que ele está nos ensinando. Ter um olhar diferente do que aquele que o mundo, que não tem nos feito feliz. Porque se a gente estivesse feliz no mundo, estava tudo certo. Mas nós vimos experiências e experiências reencarnatórias dando com a cara na porta da felicidade. Esse mundo que não está nos fazendo feliz, ele precisa ser visto com outro olhar. E Jesus lança o outro olhar. Ele fala, que belos dentes tinha esse animal. Ele vê a única coisa boa possível de ver num resto orgânico em apodrecimento largado na estrada. Quando nós acordamos de bem com a vida, nós conseguimos ver a única rosa da roseira. Mas se eu quiser enxergar só os espinhos no roseral inteiro, eu também consigo. Porque o que faz o mundo ser o que é o meu olhar. O que faz o dia ser bom ou ruim é aquilo que eu vou colocar no meu dia. E nós precisamos assumir essa autonomia, esse papel de protagonista da nossa vida, porque aqui, na doutrina espírita, não entendemos mais o destino como uma maktub. Tudo está escrito e vai acontecer quando tiver. Procure não se esforçar, que nem o que você planejou no mundo espiritual para essa encarnação não vai acontecer. Porque você planejou ter as circunstâncias favoráveis para, em tentando, conseguir. Se não tentar, mesmo com todas as circunstâncias favoráveis, não vai dar certo. Que nós possamos, então, neste Natal e em todos os dias, procurarmos refletir para além das aparências. Procurar refletir a realidade da presença do Senhor Jesus na terra. Ele veio para que fôssemos salvos. Não de um perigo exterior, mas de nós mesmos. Salvos das nossas ideias, dos nossos preconceitos, dos nossos separatismos, da nossa visão do outro como inferior, para nos salvarmos de nós mesmos só crendo efetivamente no Senhor Jesus. Ou seja, aplicando um pouco mais que seja, na medida do nosso alcance. Isso é muito pessoal, é uma avaliação intransferível. Aplicando um pouco mais daquilo que cremos. Quem sabe, procurando o antagonista para diluir uma mágoa. Quem sabe, abrindo as ideias para uma nova forma de olhar. Quem sabe, se calando um pouco mais
diante daquele que muito grita, que quase nunca tem a razão, e que achará até em alguns momentos que saiu vitorioso. Quantos daqueles homens romanos se sentiram vitoriosos ao crucificar Jesus? Os judeus. Romanos esses que 300 anos depois, de uma forma ou de outra, se dobraram ao cristianismo. A nossa história tem sido essa. A gente critica e depois percebe que aquilo que criticávamos era o nosso ponto de apoio, era a nossa salvação. Que nós possamos olhar o outro como um elemento de obstáculo, sim, mas um obstáculo colocado por Deus, para que tudo, no devido lugar, nos favoreça o progresso, contribua com o nosso caminhar mais seguro e nos torne criaturas, lá no final do processo, mais felizes. Que nós possamos aproveitar essa última hora para o despertamento, essa última hora para a conscientização, essa última hora para a assunção daquilo que nós somos efetivamente. Assumirmos a nossa parcela em família, na sociedade, no nosso entorno diário, na casa espírita, nos locais que fomos colocados por Deus e chamados ao serviço. Porque assim, assumindo nossa parcela e exercitando as virtudes nas quais acreditamos mais, nós com certeza estaremos preparando um melhor Natal, uma melhor encarnação, uma felicidade efetiva, menos superficial, menos temporária, como essas que muitas vezes caracterizam ainda os nossos tempos. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um dos lares aqui representados no Natal e que possa transformar efetivamente os nossos corações nesse vaso limpo para que floresça a árvore do Evangelho e nós possamos fazer a sombra e oferecer os frutos àqueles que estão conosco há tanto tempo e que desejam agora um pouco mais de segurança, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de paz. Graças a Deus.